Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora Malu e eu estou passando aqui para fazer uma explicação para ajudar vocês no exercício que a gente vai ter nessa semana. Como a gente está naquele processo de estudar os descritores, que a gente vai estudar mais um dos descritores para a prova do IDEB, lembrando que é uma preparação para a prova do IDEB, e a gente vai estudar mais um descritor que vai falar sobre triângulos, ok? Sobre o uso de triângulos, as propriedades do triângulo, a gente vai falar sobre alguns teoremas que envolvem triângulos, tá bom? Eu tô gravando esse vídeo, ele provavelmente vai ser um vídeo um pouquinho maior do que o que a gente está acostumado, porque esse vídeo substitui uma aula. Como vocês sabem, eu estava com um problema de internet, e aí eu não consegui dar aula online, e eu não consegui postar o vídeo no dia de ontem, eu só consegui hoje porque o técnico da internet veio aqui em casa, enfim, vários detalhes por aí. Mas bora cortar esse papo e começar a nossa aula, é sobre triângulos. Primeiro, o que é um triângulo? A gente sabe, né? O triângulo é uma figura de 3 lados, mas é um pouquinho além disso. Triângulos são figuras planas fechadas. O que são figuras planas? São figuras bidimensionais. Então, quando eu falo de figura plana, eu tô falando de figura de 2 dimensões. Ela tem altura e largura, tá? São figuras bidimensionais. Então, triângulos são figuras planas fechadas com 3 lados. Por que fechada? Por exemplo, isso aqui é uma figura plana, tem 3 lados, mas ela não é fechada. Isso aqui não é um triângulo. Agora, se eu faço um negócio assim, ó, figura plana, tem o quê? Tem largura e altura, é bidimensional, tem 3 lados e é fechado. Então, isso aqui sim é um triângulo. Sobre o triângulo, é importante a gente saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180. Vamos tomar como exemplo esse triângulo aqui do lado. A soma dos ângulos internos, o que são os ângulos internos? São esses ângulos que ficam dentro do nosso triângulo. A soma disso aqui tem que dar 180, quer ver? 45, que é esse ângulo daqui, 45 graus, mais 75, 75, escrevi 70, perdão. Aqui. 75 graus, que é esse ângulo daqui, mais 60 graus. Se a gente for somar isso aqui, 45 mais 75 vai dar 120 graus, mais 60, isso aqui é 180 graus. O que significa? Significa que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180. Qualquer triângulo. Isso aqui é propriedade de triângulo. As propriedades do triângulo tem 3 lados, é fechada, e a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus. Ok? A gente pode classificar os triângulos pelo comprimento dos seus lados, pela medida dos seus lados, pela medida dos seus ângulos. E aí a gente vai ter 6 tipos de triângulos diferentes. Vamos conhecer esses tipos aí. Se a gente for classificar os triângulos quanto aos lados, quanto às medidas dos lados, a gente tem 3 tipos de triângulo. O primeiro tipo de triângulo é o triângulo equilátero. O que é equilátero? Equilátero significa igual. Equi significa igual. Látero, lados. O que é o triângulo equilátero? É o triângulo onde todos os lados deles são iguais. Todos os lados do triângulo equilátero é igual, tá? Então, aqui a gente consegue ver que esse lado é igual a esse aqui, que é igual a esse. Uma coisa importante do triângulo equilátero é que todos os ângulos do triângulo equilátero, são iguais. Então, se eu tenho um triângulo com todos os lados iguais, eu vou ter também todos os ângulos iguais, tá? O outro tipo de triângulo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais. Então, aqui, no triângulo equilátero, eu vou ter os 3 lados iguais. No triângulo isósceles, eu vou ter 2 lados iguais. Se a gente for ver, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, e esse último lado, esse lado aqui de baixo, ele é diferente. Então, aqui eu tenho apenas 2 lados iguais, tá? Mesma coisa vale. Aqui no equilátero eu tinha 3 lados iguais, então eu tenho 3 ângulos iguais. Aqui, se eu tenho 2 lados iguais, eu vou ter 2 ângulos iguais, ok? E um ângulo desses vai ser o diferentão.
tá? Então, equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais. O último tipo de triângulo que a gente tem quanto aos lados é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele não tem nenhum dos lados iguais, todos os lados são diferentes, ok? E do mesmo jeito, se todos os lados são diferentes, então todos os ângulos também são diferentes, tá? Então, se a gente tem lados diferentes, a gente também tem ângulos diferentes. Nenhum lado é igual. Então, os 3 tipos de triângulo, quanto à medida dos lados, primeiro, o equilátero, 3 lados iguais, depois os isósceles, 2 lados iguais, depois o escaleno, nenhum lado igual, ok? A gente também consegue classificar os triângulos pelo tamanho dos seus ângulos, tá bom? A gente sempre vai poder classificar por tamanho dos seus ângulos internos, são os ângulos que ficam lá dentro. O primeiro tipo de triângulo que a gente tem é o triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo onde todos os ângulos são ângulos acutângulos, ou seja, são ângulos menores que 90 graus. Então, todos os ângulos internos desse triângulo, do triângulo acutângulo, são menores que 90 graus, tá bom? Então, a gente chama isso de ângulo acutângulo. Um triângulo acutângulo, todos os 3 ângulos são menores que 90 graus. O outro tipo de triângulo que a gente tem é o triângulo retângulo. Triângulo retângulo significa que a gente tem um ângulo reto. Se eu tenho um ângulo reto, é um ângulo que é igual a 90 graus, tá? Como que eu vou saber que é um triângulo retângulo? Eu sempre vou ter essa representação aqui. É como se fosse um quadradinho com uma bolinha dentro. Esse quadradinho com a bolinha dentro representa 90 graus. Então, sempre que você vê essa imagem dentro de um triângulo, significa que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é importante pra caramba pra gente. Então, assim, você não pode esquecer disso. Então, o triângulo acutângulo é aquele triângulo onde todos os ângulos são menores que 90 graus. O triângulo retângulo é aquele triângulo que um dos ângulos é igual a 90 graus. O terceiro tipo de triângulo que a gente tem é o triângulo obtusângulo, que a gente vai ter um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que é maior que 90 graus. Então, tudo vai girar em volta dos 90 graus. O acutângulo, ângulos menores que 90. Retângulo, ângulo igual a 90. Obtuso, ângulo maior que 90. Tá bom? Então, um dos ângulos é um ângulo obtuso. Significa que é um ângulo maior que 90 graus. Tá bom? Mas é só um. Eu não consigo ter 2 ângulos maiores que 90 graus. Porque se eu tenho 2 ângulos maiores que 90 graus, eu vou ter uma soma dos ângulos internos maior que 180. Isso não pode acontecer. Tá bom? Então, recapitulando aqui, a gente tem quanto aos lados. Quanto aos lados, eu posso ter equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. Escaleno, nenhum lado igual. Quanto à classificação dos ângulos, eu posso ter um acutângulo que é menor que 90, um retângulo que é igual a 90 e um obtusângulo que é maior que 90. Beleza? Vamos aqui para esse exemplo. No exemplo, eu estou perguntando qual é o ângulo, qual é a medida do ângulo que está faltando. Se você olha aqui, eu tenho o valor desse ângulo aqui, e está faltando o valor desse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo de alfa, é o ângulo alfa. Qual é o valor desse ângulo aqui? Como que eu vou fazer para descobrir isso aqui? A gente sabe que a soma de todos os ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. A gente sabe disso. O que significa? Significa que 75 mais 70 mais isso aqui, eu não sei quanto vale, precisa ser igual a 180. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos. Se eu somar tudo, tem que dar 180. E a gente vai simplesmente tentar resolver isso aqui. 75 com 70, 75 mais 70, isso aqui dá 145 graus. E eu não consigo somar esse cara, então ele vai ficar aqui. Por quê? Porque eu só consigo somar número com número. Isso aqui não é um número, então não dá para eu somar. E isso precisa ser igual a 180. Isso aqui é uma equação simples, é fácil da gente resolver isso aqui. Só pegar esse 145 e jogar ele para o outro lado, negativo, né? Então, a gente vai ter que alfa é igual a 180
graus menos 145 graus. 180 menos 145, isso aqui é 35 graus. Portanto, qual é o valor desse ângulo? O valor desse ângulo é 35 graus. Qual é a medida do ângulo que está faltando? A medida do ângulo que está faltando é 35 graus. Viu como é fácil? Para a gente descobrir o ângulo que está faltando, é só somar todo mundo e igualar 180. Porque a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180. Então, outra pergunta aqui. Qual é a classificação desse triângulo quanto à medida dos ângulos? Medida dos ângulos, então. Acutângulo, se todos os ângulos são menores que 90. Retângulo, se um dos ângulos é igual a 90. E obtusângulo, se um dos ângulos é maior que 90. Aqui eu tenho algum ângulo igual a 90? Não. Então, ele já não pode ser reto. Não pode ser reto. Eu tenho algum ângulo maior que 90? Não. Então, ele não pode ser obtuso. Não pode ser obtuso. Se você for ver, 70 é menor que 90. 75 é menor que 90. 35 é menor que 90. Todos os ângulos aqui são menores que 90. Se todos os ângulos são menores que 90, ele só pode ser um acutângulo. Então, isso aqui é um triângulo acutângulo. Ok? Triângulo acutângulo. E qual é a classificação desse triângulo quanto à medida dos seus lados? Ó, se eu tenho três ângulos diferentes, eu vou ter três lados diferentes também. Além disso, eu tenho aqui, ó, um tracinho, aqui eu tenho dois tracinhos e aqui eu tenho três tracinhos. Então, tudo indica que esses três lados são diferentes. Se eu tenho três lados diferentes, eu tenho um triângulo escaleno, três lados diferentes. Então, esse triângulo é escaleno. Pronto, temos um triângulo acutângulo e escaleno. Uai, um triângulo pode ser duas coisas ao mesmo tempo? Pode, tá? Um triângulo pode sim ser duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque um se refere ao lado e o outro um se refere ao ângulo, né? E o outro se refere à medida do lado, tá bom? Uma coisa muito importante que a gente também tem que saber sobre triângulos é o Teorema de Pitágoras. É, de longe, a coisa mais importante que vocês vão aprender em geometria, em matemática geométrica. O que é o Teorema de Pitágoras? É simplesmente o maior teorema do mundo. A primeira vez que a Terra foi calculada, foi usada a base do teorema, que o raio da Terra, o comprimento da Terra foi calculado, foi usado as bases do Teorema de Pitágoras. Primeira vez que o homem pisou na Lua foi usado Teorema de Pitágoras. Para construir a sua casa, é usado o Teorema de Pitágoras. Então, isso aqui é importante pra caramba, beleza? Por isso que a gente precisa estudar. O que é o Teorema de Pitágoras? É o teorema de um cara chamado Pitágoras. Esse cara ele viveu lá na Grécia há muito tempo atrás. E ele era muito bom de matemática, era um excelente filósofo. E o que o Teorema de Pitágoras ele fala? Ele fala que em um triângulo retângulo, isso aqui é muito importante, precisa ser um triângulo retângulo. Lembrando que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo igual a 90 graus, ou é aquele triângulo que tem aquela caixinha com a bolinha dentro. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aqui parece meio estranho para a gente entender. Primeiro, vamos entender o que é um triângulo retângulo. É aquele triângulo, né? Primeiro é um triângulo, ou seja, eu tenho três lados. E ele tem um ângulo igual a 90 graus. Tem aquela caixinha com a bolinha dentro. Um ângulo igual a 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo, ele é tão especial que os seus lados têm nomes específicos. Esses lados que ficam encostados no meu ângulo reto, a gente vai chamar de cateto. Então, esse cara aqui de baixo a gente chama de cateto. E esse cara daqui a gente também vai chamar de cateto, tá? É cateto, não corresponde com outra, não confunde com outra palavra. Agora, o lado que está de frente para esse ângulo, a gente vai chamar de hipotenusa. E esse aqui é o maior lado do nosso triângulo retângulo, tá? Então, recapitulando, aqueles lados que encostam no meu ângulo de 90 graus são os catetos. Aquele lado que está de frente para o meu ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E o que o Teorema de Pitágoras ele fala? Ele fala que a hipotenusa ao quadrado
precisa ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aqui, nesse triângulo em específico, o meu primeiro cateto é o cateto B. O meu segundo cateto é o cateto C. E a minha hipotenusa é o A. Se a gente for escrever o teorema de Pitágoras, vai ficar A, que é a minha hipotenusa, ao quadrado, é igual a B, que é o meu primeiro cateto, ao quadrado, mais C, que é o meu segundo cateto, ao quadrado. E esse, cara, é o teorema de Pitágoras. Bora aplicar ele nesse retângulo que tem bem aqui do lado. Se liga só. Vou pegar aqui outra cor de caneta. Primeira coisa que a gente tem que ver. Isso aqui é um triângulo retângulo? Ó, eu tenho um quadradinho aqui com uma bolinha dentro. Se eu tenho um quadradinho com a bolinha dentro, isso aqui é um ângulo de 90 graus. Se tem ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, check. Posso usar o teorema de Pitágoras. Quem vai ser aqui o meu cateto? O meu primeiro cateto é esse 4. É esse cateto daqui de baixo, ó. Então, esse aqui é o meu B. O meu segundo cateto é esse cara aqui. Então, esse aqui é o meu C. Lembrando, os catetos são aqueles que estão encontrando o ângulo. E quem que é? Opa, mudei de faixa. E quem que vai ser a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é o lado que está de frente para o meu ângulo. A minha hipotenusa é esse lado aqui. Eu sei o valor desse lado? Não sei. Então, eu vou chamar isso aqui de A. Se eu não sei o valor, eu vou chamar de uma letra. Agora, a gente tem que só tentar resolver isso aqui usando o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos lá. A ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a B ao quadrado, meu primeiro cateto, mais C ao quadrado, meu segundo cateto. Vamos trocar aqui os valores. Quem é o A? A eu não sei, então só deixa. A ao quadrado. Quem é B? B é 4, então 4 ao quadrado. Quem é C? C é 3, então mais 3 ao quadrado. A ao quadrado eu não sei quanto é, então só deixa. 4 ao quadrado não é 8, velho. 4 ao quadrado, presta atenção, é 4 vezes 4. Muita gente fala 8, mas 4 vezes 4 é 16. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, mesma coisa. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, isso é 9. Então, 16 mais 9. Se a gente for somar isso aqui, A ao quadrado é igual a 25. Então, encontrei o valor de A? Não. Isso aqui é A ao quadrado, eu quero A sem C ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Esse doisinho que está do lado de cá, ao quadrado, eu tenho que dar um jeito de passar ele para o outro lado. Para ele passar para o outro lado, como ele está como uma potência, ele passa para o outro lado como uma raiz. Então, eu vou reescrever isso aqui sendo A sem o quadrado, por quê? Porque o quadrado passa para o outro lado. A vai ser igual a raiz quadrada, viu? Era A ao quadrado, eu passo para o outro lado como raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu posso dizer que o meu A, ele vale 5. Tá vendo? Então, eu usei o teorema de Pitágoras para descobrir o valor da minha hipotenusa. Simplão, né? Bora fazer outro exemplo. Esse aqui. Encontre o valor do cateto do triângulo a seguir. Se você for parar para ver, esse cateto aqui a gente não sabe o valor. A gente sabe o valor desse cateto, a gente sabe o valor dessa hipotenusa, mas a gente não sabe o valor do nosso segundo cateto. A gente sabe que é um triângulo retângulo porque eu tenho o símbolo do ângulo de 90 graus aqui, do ângulo reto. Eu sei que esse cara é minha hipotenusa, eu sei que esse cara é um cateto e eu sei que esse outro cara também é um cateto. O meu teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o meu A? O meu A aqui é o 10. O A é o 10, porque o A é sempre a hipotenusa. Então, vou escrever 10 ao quadrado. Quem é o meu B? Meu B é 6, porque o B é o meu primeiro cateto. 6 ao quadrado. E quem é o C? Bicho, eu não sei quem é o C. Eu sei que ele deveria estar aqui. Mas eu sei o valor dele? Não. Então, eu vou usar C. Vou continuar com o C aqui. C ao quadrado. Só resolver isso. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 ao quadrado é 100. 6 ao quadrado é 36. C ao quadrado eu não sei quanto é. Então, repete como C ao quadrado. O que eu posso fazer aqui agora? Eu tenho que colocar números para um lado, letras para o outro.
esse 36 tem que passar para o lado de lá. Se ele está aqui positivo, eu passo para o outro lado negativo. Então, vai ficar 100 menos 36. Isso tem que ser igual a c ao quadrado. 100 menos 36 é 64. Então, 64 é igual a c ao quadrado. Como a gente viu aqui, se eu tenho um ao quadrado de um lado, eu jogo para o outro lado como uma raiz. Mesma coisa aqui. Se eu tenho um ao quadrado do lado de cá, eu jogo para o outro lado como uma raiz. Então, a raiz quadrada de 64 é igual a 6. Igual a 6 não, perdão. É igual a C. Olha a burrice, Maria Luísa. É igual a C. Por que é igual a C? Porque é o cara que eu deixei do lado de cá. Então, a raiz quadrada de 64 é igual a C. Raiz quadrada de 64, para quem lembra, isso aqui é 8, tá? Então, 8 é igual a C. Qual é o valor do nosso cateto aqui? O nosso cateto vai valer 8. Foi bem simples. Então, o que a gente fez? Pegamos o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituímos o valor de cada partezinha, então substituímos o valor da hipotenusa, substituímos o valor dos catetos que a gente sabia, e aí a gente fez todo o malabarismo da equação para conseguir descobrir o que a gente queria. Simples, fácil e rápido. Lembrando que isso aqui só vai dar certo para triângulo retângulo. Vai dar certo para triângulo escaleno? Não. Não, escaleno sim. Vai dar certo para triângulo obtuso? Não. Vai dar certo para triângulo acutângulo? Não. Só para triângulo retângulo, ok? Apenas para triângulo retângulo. Outro teorema que a gente também precisa sacar, que parte do teorema de Pitágoras e parte também das coisas sobre triângulo, é o que a gente chama de teorema de Tales. E isso aqui também é importante pra caramba. Tão importante quanto o teorema de Pitágoras? Não, mas importante pra caramba. O que o teorema de Tales ele fala? Ele fala que existe uma proporcionalidade em figuras. Então, significa que se uma é de um tamanho, a que está de frente para ela vai ser mais ou menos igual também, mas isso quando é tocado por retas paralelas. Explicando direitinho, o que significa o teorema de Tales? Ele fala assim, se eu tenho retas paralelas, o que são retas paralelas? São retas que não se tocam, são essas que eu estou riscando de vermelho. Elas não se tocam, elas são paralelas, tá? Se eu tenho retas paralelas, e aí elas são cruzadas por outras retas qualquer, então eu vou ter uma proporcionalidade. O que é essa proporcionalidade? Ele vai dizer que 4 é proporcional a 6. Ou seja, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço daqui para cá, é proporcional a esse pedaço daqui para cá. Então, 4 ele é proporcional a 6, ok? Porque esse pedaço é proporcional a esse pedaço. Da mesma forma que esse pedaço aqui, ó, esse outro 6, ele é proporcional a esse nosso quarto pedaço aqui. Por quê? Porque eles estão de frente um para o outro e são tocados pela mesma reta paralela. Se você for ver, essa reta, ela encosta em todos esses lados, essas retas paralelas encostam em todos esses lados. Por isso que eu vou ter essa proporcionalidade, tá? Então, o que eu tenho aqui? Que 4 é proporcional a 6, do mesmo jeito que esse 6 daqui é proporcional a x. E aí eu te pergunto, sabendo disso, qual é o valor de x? E aí você fala, putz, eu não sei, eu não faço ideia, como que a gente resolve isso aqui? Simples, a gente vai usar isso como se fosse uma regra de 3, porque proporcionalidade é regra de 3, e regra de 3 a gente já viu, eu vi com vocês. Como que eu vou resolver? Multiplicando cruzado. 4 vezes x precisa ser igual a 6 vezes 6. 4 vezes x é igual a 6 vezes 6. 4 vezes x, a gente sabe que é 4x. 6 vezes 6 é 36. O 4 está multiplicando, eu passo dividindo. X é igual a 36 dividido por 4, portanto, o x é igual a 9. Quanto que vai valer esse pedaço aqui? Esse pedaço vale 9. Se você parar para perceber aqui, se você parar para olhar isso aqui, você vai perceber, ó, que esse lado tem um tamanho e esse lado também tem um tamanho. Beleza. Esse ladinho aqui, ele é maior que esse. Ele é maior. Portanto, esse lado aqui
também tem que ser maior que esse aqui, porque eles são proporcionais. Se esse meu lado aqui aumentasse, se esse meu lado aumenta, esse meu lado aqui também vai aumentar. Se esse meu lado diminui, esse aqui também vai diminuir, porque um depende do outro, não dá para aumentar um e não aumentar o outro lado. Por isso que eles são proporcionais, porque enquanto um aumenta, o outro também vai aumentar. Por isso que a gente faz essa multiplicação cruzada. É sempre os que estão de frente? Sim, cara, é sempre os que estão de frente. Então, o 4 proporcional a 6, eles estão de frente. A esse 6 daqui, ele é proporcional a esse 6 de baixo? Não. Agora, esse 6 aqui, ele é proporcional ao x. É sempre os caras que estão de frente, tá bom? Nesse caso, sempre vai dar certo. Espero que não tenha ficado dúvidas. Só isso. Esse slide, ele vai estar disponível lá na nossa plataforma do Classroom, tá bom? A atividade, ela já está disponível desde segunda-feira para ser respondida, tá? Mas é sempre bom esperar a aula para começar a fazer. E qualquer dúvida, você pode me procurar. Eu vou estar ativa a qualquer momento durante o horário de trabalho. Meu horário de trabalho começa às 7 da manhã e termina 11h25. Então, você pode mandar mensagem a qualquer momento desse. Fora isso, não. Mas, no mais, é isso. Qualquer dúvida, me procura. Se eu não conseguir te ajudar, eu vou conseguir passar uma videoaula para você, ou um áudio, ou um texto, ou uma figura, e aí eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. A gente se vê por aí, não deixa de fazer o exercício. Cara, tchau!